Sabe, existe um conceito, uma única ideia, que é simplesmente a base de tudo que a gente conhece como computação hoje em dia. É a ideia genial que separou o hardware do software e que até hoje define cada aparelho digital que existe. Para a gente começar a entender isso, vamos pensar juntos. Qual é a real diferença entre uma calculadora e um computador? E não, a resposta não é só a potência, a velocidade. A verdadeira resposta está na flexibilidade, numa ideia revolucionária que nasceu lá nos anos 40 e que mudou. Nossa, mudou tudo. Então, para entender essa revolução, a gente precisa voltar no tempo. Vamos lá para o comecinho da computação eletrônica. Naquela época, as máquinas eram gigantes, caríssimas e, o mais importante de tudo, elas tinham uma limitação fundamental que as prendia no passado. Dá uma olhada nisso aqui. Esse é o ENIAC, um verdadeiro monstro para sua época. Ele foi terminado em 1946 para o exército americano e, olha, ele fazia cálculos balísticos 1000 vezes mais rápido que qualquer outra máquina. Era, sem dúvida, uma maravilha da tecnologia. Mas tinha um problema enorme escondido ali. E o problema era exatamente este. O ENIAC era uma máquina de programa fixo. O que isso quer dizer? Bom, para mudar o que ele fazia, digamos, parar de calcular a trajetória de artilharia e começar a simular o clima, uma equipe de técnicos tinha que passar dias, às vezes semanas, refazendo fisicamente a fiação da máquina. Milhares de cabos interruptores. O programa não era algo que se escrevia, ele era a própria fiação do hardware. Mas é aí que a coisa muda de figura. Entra em cena um matemático brilhante, John von Neumann. Enquanto ele trabalhava no projeto do sucessor do ENIAC, ele teve uma sacada, uma epifania conceitual que ia resolver esse problema da inflexibilidade de uma vez por todas. A ideia, quando a gente para pensar, é de uma simplicidade genial, quase óbvia hoje em dia. Ele pensou, e se as instruções, tipo somar, mover, guardar, não fossem fios físicos? E se elas fossem apenas números? E mais, e se esse programa, essa sequência de números, pudesse ficar guardado na mesma memória que os dados? De repente, instruções e dados eram a mesma coisa, eram apenas informação. Então, o pulo do gato é esse. Ao tratar o programa como se fossem dados, um computador podia mudar de tarefa de forma instantânea. Bastava carregar um novo conjunto de instruções na memória. Acabou aquela história de ter que refazer a fiação da máquina. O hardware se tornou uma plataforma universal, e o software, bom, o software virou a alma, a inteligência que dava um propósito para essa máquina. Ok, a ideia era fantástica no papel. Mas como colocar isso em prática? Ela precisava de uma máquina para se tornar realidade. E essa máquina foi o EDVAC. Só que para esse conceito de programa armazenado funcionar bem, ser eficiente de verdade, uma outra mudança de design, uma mudança na lógica de sistemas foi necessária. E aqui entra a segunda peça do quebra-cabeça. O ENIAC, o gigante anterior, trabalhava com um sistema decimal, que a gente usa no dia a dia. Isso exigia circuitos super complexos para conseguir representar 10 estados diferentes para cada dígito. Já o EDVAC foi projetado para ser nativamente binário. Do ponto de vista da lógica de sistemas, isso foi um golpe de mestre. Por quê? Porque o sistema binário, com só zeros e uns, conversa perfeitamente com a natureza dos componentes eletrônicos da época, as válvulas. Elas só tinham 2 estados, ligada ou desligada, 1 ou 0. Isso simplificou o hardware de uma forma absurda, deixando tudo mais rápido e confiável. E o impacto disso foi enorme. Como os registros da época mostram, o armazenamento de dados ficou muito mais compacto. Mas o mais importante foi a eficiência no processamento. A matemática binária é muito mais simples de implementar em circuitos lógicos do que a decimal. E essa simplicidade se traduziu em velocidade e principalmente em confiabilidade. Eram os pré-requisitos para que a ideia do programa armazenado realmente funcionasse. O sistema binário não era só um detalhe, ele foi a fundação que tornou a computação universal uma realidade prática. O que o von Neumann fez no relatório sobre o design do EDVAC foi muito além de projetar uma máquina. Ele, na verdade, desenhou um mapa, o DNA, a arquitetura fundamental de praticamente todos os computadores que foram construídos desde então. E essa estrutura lógica é o que a gente hoje chama de arquitetura de von Neumann. É bem simples. Tem uma CPU para fazer os cálculos, uma memória única para guardar tanto os dados quanto as instruções, sistemas de entrada e saída para interagir com o mundo e uma unidade de controle para organizar essa bagunça toda. É esse design elegante que permite que uma única máquina física seja capaz de fazer, uma infinidade de coisas diferentes. E é aqui que a mágica toda acontece.
No momento em que se separa a lógica da máquina, o software, do corpo dela, o hardware, você cria uma plataforma estável. Pela primeira vez na história, programadores podiam escrever códigos para uma máquina sem se preocupar com a fiação física dela. E isso, literalmente, deu origem a toda a indústria de software que a gente conhece hoje. E agora, a parte mais impressionante de todas, na minha opinião, é a longevidade dessa ideia. É incrível parar para pensar como um conceito lá dos anos 40 continua sendo, até hoje, a espinha dorsal de todo o nosso mundo digital. Pensa só nessa jornada. Começou em 1945, com o relatório. Aí a gente avança para 1974, com o microprocessador Intel 8080, que deu vida aos primeiros computadores pessoais. Depois, 1981, o IBM PC, que padronizou o mercado. Pula para 2007, o iPhone, que colocou um computador de von Neumann super potente no nosso bolso. E hoje? Bom, hoje, cada smartphone, cada laptop, cada servidor na nuvem, tudo opera com base nesse mesmo princípio fundamental. O hardware ficou absurdamente mais poderoso, mas a lógica, a arquitetura central, ainda é a mesma. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. Por mais de 75 anos, essa arquitetura reinou absoluta. Mas a gente está chegando nos limites físicos do silício. Então a grande pergunta é: o que vem depois? Será que vai ser a computação quântica? Ou talvez chips neuromórficos que imitam o funcionamento do cérebro? A gente não sabe. A única certeza é que a próxima revolução, quando ela vier, vai ter que ser tão fundamental, tão transformadora quanto a de von Neumann.